Boa noite. Vamos conversar sobre o que conversamos todo esse final de semana, sobre a unidade da igreja. Eu quero ler um texto da palavra de Deus em João capítulo 17. João capítulo 17. Versículo 20 e 21. João capítulo 17, versículo 20 e 21. Diz assim a palavra de Deus: Eu não rogo apenas por estes, pelos 12, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Isso quer dizer, Jesus orou por você e orou por mim, que viemos a crer no Evangelho por meio das palavras dos apóstolos que ficaram registradas nas Escrituras. Então ele continua, versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Se você ama o Senhor, você ama as coisas que o Senhor ama. E o Senhor ama a unidade da sua igreja. O Senhor anseia pela unidade da sua igreja. E desde que Jesus criou a sua igreja, algumas pessoas costumam dizer, de maneira irrefletida, que Jesus não fundou nenhuma igreja, mas Jesus fundou uma igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele deu autoridade aos apóstolos para iniciar essa igreja, dizendo: quem ouve vocês, ouve a mim, e quem não escuta vocês, não escuta a mim. É assim que começa essa igreja de Jesus, una, como disse o reverendo Guilherme, santa, católica e apostólica. Às vezes a gente não gosta desse termo católico, né? Porque acha que tem uma referência ao catolicismo romano, de quem a gente tem um antagonismo muito forte, no Brasil principalmente. E aí algumas igrejas mudam o credo e colocam universal. Eu acho que é pior. Não, vamos chamar creio na igreja universal. Eu acho que é pior. É melhor falar creio na igreja católica mesmo. E a primeira divisão que acontece nessa igreja é em 1054, com o primeiro grande racha, quando o Oriente e o Ocidente cristão se separam por causa de uma cláusula chamada cláusula filioque. O credo antigo niceno dizia que o Espírito procede do Pai. E aí o Ocidente acrescentou e do Filho. E aí eles brigaram por causa dessa coisinha e se separou Oriente e Ocidente. É óbvio que tinham outras questões políticas e tal. Sempre que há uma divisão na igreja de Jesus, não é somente por causa de doutrina. Existem os interesses humanos e a carne por trás. Como disse Nancy Zuleika, a escritora batista, não nos dividimos por causa da teologia, nos dividimos por causa do nosso orgulho. Somos orgulhosos e não sentamos, como aquilo que Davi Lago falou no início, para dialogar, para ouvir respeitosamente o outro. Acompanhamos para rebater, para debater, mas não para entender a perspectiva do outro. Dessa forma, o que acontece é só ruptura e ruptura. E vieram outras divisões, né? Antes dessa de 1054, ainda tinha um grupo que não aceitou o concílio de Calcedônia. São as igrejas coptas no Egito, as igrejas armênias e outras igrejas. Até que a gente chega à reforma com uma proposta de restauração das doutrinas fundamentais da nossa fé, como a justificação pela fé somente, a justificação pela graça, a glória de Deus que estava na periferia da adoração, com um número tão grande de santos e devoções que tinha crescido naquela época. Então a reforma vem trazer esse ar fresco de restauração da fé original. E os reformadores faziam isso olhando
para a igreja indivisível do início, para a patrística, para os pais, para Agostinho, para Crisóstomo. Eles faziam isso voltando lá para trás e não rompendo com a história. Mas todo sectarismo, todo fundamentalismo radical, daquele que não se apega aos fundamentos, né? Eu digo que, em certo sentido, eu sou fundamentalista, porque eu acredito nos fundamentos da palavra de Deus, nas doutrinas fundamentais. Mas aquele tipo de fundamentalismo que não foi construído para unir nos fundamentos, mas para excluir a partir dos fundamentos. Esse tipo de fundamentalismo eu não me identifico. Às vezes as pessoas dizem assim, unidade que é construída em minimalismo doutrinário. É uma unidade fracassada, e de fato. Mas as pessoas muitas vezes usam isso de forma pejorativa, essa expressão minimalismo, de uma forma pejorativa, para dizer que não há doutrinas essenciais, que tudo é essencial. E a partir dessa ideia de que tudo é essencial, embora tudo seja importante, nem tudo é essencial para a salvação. Isso fez com que a igreja, a partir da reforma, começasse a se dividir por questões que eram importantes, mas não eram essenciais para a manutenção da comunhão em Cristo. E aí vieram logo em seguida a questão do batismo. Foi imediatamente isso, se o batismo é de adulto ou se o batismo é infantil. A primeira discussão foi essa, os anabatistas, batizar adulto. Ainda não era nem a forma, era só quem podia ser batizado. E depois veio a discussão sobre quem poderia ser batizado. E aí a briga começou em torno de como, né? Se é com muita água ou com pouca água, aspersão ou imersão. E aí a gente tem as igrejas divididas num cruzamento. A gente tem gente que diz que só o adulto por imersão. Aí a gente tem um grupo que diz o bebê, como os ortodoxos, por imersão. Aí a gente vê aqueles filmes na internet do bebê sendo afogado, né? Sendo imerso. Aí vem um outro grupo que diz, não, é a criança por aspersão. Aí um outro grupo, os congregacionais, não sei como é aqui no Brasil, mas lá fora, os congregacionais, adultos por aspersão. Adulto por aspersão, não é isso? Adulto por aspersão. E aí a gente tem essa linha cruzada aí, né, de desentendimentos. E a gente ri, mas foi uma época no século XVII que era banho de sangue. A galera se matava por causa disso. Porque eles entendiam que isso não era uma questão periférica, não. Isso é importante. Se você não batiza como eu batizo, você não é meu irmão em Cristo. E se você não é meu irmão em Cristo, você mora no Estado luterano, você mora no Estado presbiteriano, você está desobedecendo a lei do Estado, então você está na Escócia, você vai morrer. Se você está na Alemanha, você vai morrer. Se você está... Então, a perseguição a partir das igrejas estatais aos dissidentes, a quem discordavam. Mesmo que fossem pessoas piedosas e que amassem Jesus. Depois a gente foi discordando por uma série de coisas, e vieram os dons espirituais, e vieram os movimentos de santidade antes, as missões modernas, e sobre a respeito das escrituras, de que forma a gente compreende a autoridade delas, e aí começaram divisões, até que a gente tem cerca de quase 30 mil denominações. Todas elas fundadas a partir, vamos dizer que a última é a que discorda sobre a outra, sobre quem é o dedo mindinho da besta do Apocalipse. Porque finalmente surgiu a denominação que sabe a identidade do dedo mindinho da besta do Apocalipse, dos 10 dedos ali, que são 10 reis. Aí uma descobriu quem é o 10º rei dali, aí a outra discorda, diz que o 10º rei... É hipótese, viu, minha gente? É a Rússia, aí o outro diz que não, que são os árabes, aí divide e começa a igreja do 10º dedo, o mindinho, que é a Rússia, a outra que é algum país árabe. E aí começa uma outra denominação. Porque a gente não entendeu o que é essencial e o que é importante, mas não é essencial. Eu não estou dizendo que a gente tem que relativizar as nossas diferenças sobre o ministério feminino, se é igualitarista ou se é complementarista.
sobre forma de batismo, sobre governo de igreja, se a igreja deve ser episcopal, como a igreja que eu faço parte, uma igreja de governo de bispo, se a igreja deve ser presbiteriana, é o presbitério quem governa, ou se é congregacional, se é a congregação quem governa. Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar de ser quem a gente é, e ter a nossa idade, a nossa identidade, e ter os nossos distintivos. Eu estou dizendo que a gente não tem direito algum de ferir o coração de Jesus, excluindo aqueles a quem Jesus acolheu, em nome de doutrinas importantes, mas não essenciais, para que o Pai acolhesse eles em sua família. E se o Pai os acolheu como meu irmão, quem sou eu e você para excluir o meu irmão, a minha irmã, da família de Deus? Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Para quê? Para que o mundo creia. Não é uma unidade a partir somente do corpo místico de Cristo, invisível, somos um, somos um, somos um. O que Jesus fala aqui é uma unidade que o mundo vê. Porque a realidade espiritual já existe, independente. Se você gostar de mim ou não, eu sou um com você. Tinha um professor, um padre ortodoxo, que eu via Jesus nele. Ele é da Igreja Ortodoxa Sérvia. Enxergava Jesus nele, mas ele não via em mim. Ele dizia que eu não ia ser salvo porque eu não era da Igreja Ortodoxa. E eu dizia assim, padre, não adianta. O senhor não me aceita, mas eu lhe aceito. No céu o senhor vai ver que eu vou estar lá no céu com o senhor. Não, a única igreja verdadeira é a Igreja Ortodoxa. Não discuto se há salvação fora dela, mas ela é a única. E tal. E quem sabe a verdade vai para o inferno de cabeça para baixo. Então existe essa radicalização, mas Jesus pediu que a gente expressasse essa unidade de maneira visível. E aqui eu não falo de um ecumenismo. Essa palavra chega a dar arrepio em todo mundo, né? Principalmente quem cresceu no contexto pentecostal, o dispensacionalismo ensinou para a gente que o ecumenismo será a união de todas as religiões em torno da besta do Apocalipse, do anticristo e o falso profeta, né? Só tem um fundinho de verdade aí, que minha veia pentecostal ainda fica... tem o perigo da apostasia mesmo, né? Da relativização da verdade, que está aí, de relativizar as doutrinas centrais para unir todo mundo, relativizando as doutrinas. Mas não é isso que, pelo menos a proposta do meu coração, vindo aqui no Efeito Prisma, não é isso. Eu creio que a unidade visível que Jesus pede para a igreja não é a unidade organizacional, mas é uma unidade de relacionamento. É a gente não se negar a ter comunhão e sentar com aquele que, independente de igreja, a gente sabe que pertence ao Senhor. É a gente não se recusar a ler, a aprender, a escutar pessoas de mais diversas tradições que podem contribuir para o nosso crescimento espiritual e ter o que oferecer também a elas para o crescimento espiritual dela. E aí eu não estou falando de todo mundo se unir numa única igreja debaixo de um único guarda-chuva, mas a gente testemunhar, através da nossa maneira de proceder, esse tipo de relacionamento que Jesus queria que o mundo visse, como nós nos amamos, e o mundo cresce a partir disso. E eu creio que como o Pai atende todas as orações de Jesus, e que tudo que Jesus pede é segundo a vontade do Pai, essa oração de Jesus será atendida. E antes que Jesus venha buscar a sua igreja, Jesus vai ter na terra uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, pronta para encontrar com Ele, unida nele. A verdadeira igreja de Jesus vai partir desse mundo unida nele, como um corpo visível, unida, sem sectarismo. Sectarismo é uma obra da carne. Está escrito lá em Gálatas 2, 21, que é antes do fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito é 22, 21. As obras da carne são, aí ele cita lá, facções, ou heresias na sua tradução, ou sectarismo, que é facção, heresia, dividir a igreja. Dividir a igreja, ferir o corpo de Cristo, ferir a igreja. E a gente caminha um pouco mais à frente, eu estou dando uma introdução da introdução rapidamente, porque o conteúdo do que eu quero passar é bem breve. A gente caminha rapidamente e a gente chega
na história um negócio chamado de movimento de convergência. O movimento de convergência não é a Igreja Convergência do Ivaso, não. São meus amigos. Embora o Ângelo falou que não tinha sido totalmente inspirado nisso, o Arlindo, que também é de lá, ele disse, não, a gente foi inspirado, né? Também. Eu li os livros do irmão John Walker, particularmente um livro, A História que Não Foi Contada, a Igreja no Século XX, onde o irmão John Walker pegava os movimentos de Deus na história da Igreja no século XX e ele destacava pontos fortes e pontos fracos daqueles movimentos. E ele dizia, o movimento de discipulado argentino, ele errou nisso, nisso, nisso e nisso. Mas ele acertou nisso, nisso e nisso e nisso. Em que a gente pode pegar a contribuição do movimento de discipulado argentino para a edificação da igreja local? E isso chamava de, nos Estados Unidos, isso é chamado de movimento de convergência. É quando você olha para as diferentes tradições e olha o que é que existe nela que fazem convergir em Cristo, que fazem vir para Cristo, ou as Escrituras. Né? O que é que tem nessa tradição? Eu posso separar a palha do trigo e ficar com o trigo da palavra, das ênfases que as Escrituras trazem ali. E a primeira vez que isso aparece na literatura no século XX é do escritor Michael Green, Evangelismo na Igreja Primitiva, edições Vida Nova. Um livro clássico sobre evangelismo, história do evangelismo na Igreja Primitiva. E ele fala que o que Deus estaria fazendo, é claro que ele é um escritor reformado, ele não diz com essas minhas palavras que sou uma pessoa de uma igreja carismática. O que Deus estaria fazendo pelos próximos anos seria fazer convergir a catolicidade ou a tradição sacramental, a ênfase na liturgia, junto com essa estrutura organizacional dos sacramentos e da liturgia, junto com o mover pentecostal carismático, a ênfase na vida, junto com a ênfase na palavra do movimento evangélico reformado. E que a igreja teria a tendência a ser uma igreja que abraçaria essas três correntes num único rio. Mais tarde, Richard Lovelace vai escrever um artigo na revista Carisma chamada Um Rio, Três Correntes, onde ele trata dessas três vertentes. Richard Lovelace, para você entender quem é o cara que mais influenciou o Tim Keller. Na biografia do Tim Keller tem um capítulo inteiro sobre Richard Lovelace, como ele influenciou Tim Keller, chamado Pneumodinâmica. Ele escreveu um livro, Dinâmicas da Vida Cristã, pela editora Shed, e depois foi relançado pela Vida Nova, da Vida Espiritual, que é Teologia da Vida Cristã, que fala sobre como é que o Espírito de Deus é um estudo da experiência cristã. Aquilo que no meu campo de estudo eu chamo de teologia mística, ou se chama de teologia mística. Aí eu falei para alguém aqui, qual assunto você gosta? Botou no crachá, teologia mística. A pessoa fez uma bola de cristal. Assim. Não é isso que você está pensando, não. Teologia mística não é teologia esotérica. Teologia mística é a parte da teologia que estuda a experiência com Deus, a experiência de Deus. Então, a pneumodinâmica de Richard Lovelace é que estuda isso. E esse cara foi quem escreveu isso. Você vê isso no ministério do Tim Keller. Tim Keller é um calvinista generoso, aquilo que eu gosto de um calvinista generoso. Ele diz, o ethos presbiteriano não dá para alcançar sozinho Nova York. Eu preciso dos pentecostais, eu preciso dos anglicanos, e ele vai dizendo que ele precisa dos batistas para alcançar a cidade, das ênfases de cada grupo e de como a ênfase de cada grupo completa o corpo, e todo o corpo bem ajustado, completamente ligado, vai se crescendo para a maturidade. Há uma influência ali. Mas o que os meninos pediram, eu vou chamar os meninos de efeito prisma, viu? Era que eu falasse um pouco sobre esse livro também, do Richard Foster, O Rio de Águas Vivas. Ele, para mim, é um manifesto do movimento de convergência, da ideia de unidade na diversidade. Não vende mais. Não vende mais. Você vai encontrar num sebo virtual por R$400, R$300, porque a galera sabe que está faltando. Quem tem? Já dá para sequestrar e pedir... resgate. Então, e perigo aqui, né?
Ele não vende mais, e aí eu fiz uma campanha no Instagram, todo mundo marcar a Editora Vida, e dizer, Editora Vida, queremos Rio de Água Viva, Editora Vida, queremos Rio... Aí eu fiz um texto assim, vocês ficam publicando livro de autoajuda, gastando folha. A gente vai nas livrarias, só tem livro de autoajuda pela Editora Vida. Publica Rio de Água Viva de Richard Foster outra vez. Os livros de Foster estão todos sem ser publicados, só celebração da disciplina, e eles ficam, como vencer, 3 passos para não sei o quê, como vencer não sei o quê, publicando livro dos autores americanos sobre isso, e não publica Foster. Isso fez um barulho tão grande que a editora, a editora, porque é uma mulher, em vez de chamar o editor, aí é a editora. Aí ela me procurou, só que eu não gosto de falar de telefone, eu tenho gatilho. Aí ela quer falar comigo por telefone. Eu mando áudio, fala do WhatsApp, mas ela quer telefonar. Aí eu não. Ela quer falar comigo por telefone, eu não consigo falar por telefone, não. E pressionem para eles lançarem esse livro, né? Mais do que 3 correntes, o Rio de Água Viva, o Richard Foster vai explorar 6 correntes de unidade. Ele vai explorar a corrente contemplativa, de oração contemplativa. Quem é que a gente vai ver dentro dessa tradição de vida contemplativa? Henry Noel, que foi citado aqui. Alguém já ouviu falar na Volta do Filho Pródigo, no livro? Thomas Merton. Quem não conhece esses autores, certamente conhece Brennan Manning, do Evangelho Maltrapilho. Ele é muito influenciado por esses autores. Eles são católicos de tradição contemplativa, mas a tradição contemplativa não é exclusivamente católica. Aí a gente vê, em segundo lugar, os holiness, ou movimentos de santidade. Os movimentos de santidade são wesleyano, metodista livre, tem uma ênfase na santidade prática. Como é que eu vivo de maneira prática a santidade? Aí depois vem o carismático, a tradição carismática. Então vem a sacramental, sendo que para Foster, sacramental é muito mais do que somente liturgia e sacramento. Sacramental inclui o mundo das artes, a valorização do mundo das artes, da literatura, pintura, dança, música. Isso é sacramental porque são elementos visíveis que fazem a gente ter contato com realidades invisíveis, e a arte faz isso. Os gnósticos não gostam da matéria, do físico, mas o cristianismo não é uma religião gnóstica, ela é uma religião que acredita na redenção da matéria, na redenção da cultura, das artes. Eu sei que tem muita gente aqui que acompanha o pensamento Cosmovisão, e é por esse caminho assim, de redenção do nosso mundo, e não de um escape do mundo. O nosso mundo é um grande sacramental, é um gigantesco sacramental. É claro que os sacramentos são diferentes de sacramentais. Sacramentos são meios de graça. Foram ordenados por Jesus 2, o batismo e a ceia. O Senhor traz graça para a gente. Mas os sacramentais são meios comuns de graça também. Existem os sacramentais do Senhor. E eu já falei quantos aqui? Foram 4? Ajuda aí. Falta mais. Aí, sacramental, justiça social, que ele vê como uma tradição. Eu ganhei até um livro de Homero, de Dorothy Day, que é uma figura paradigmática que ele usa aqui, do movimento operário católico. Por quê, gente? Com o que aconteceu no Brasil, a polarização, a gente associou qualquer movimento de justiça social, de compaixão, de obras de misericórdia, com ser comunista. E não tem nada a ver, isso está dentro da tradição cristã. O cuidar dos pobres, o cuidar do meio ambiente, o cuidar do direito das mulheres, lutar contra o racismo, isso está tudo dentro da tradição cristã. As primeiras mulheres a lutarem pelos direitos femininos, no final do século XIX, eram todas cristãs. Todas cristãs. Uma delas principal, Hannah Vidal Smith, que escreveu O Segredo de uma Vida Feliz. Essas mulheres lutavam porque as mulheres não podiam ser alfabetizadas, não podiam votar, não podiam estudar, não podiam trabalhar. E graças a essas irmãs evangélicas foi que as mulheres alcançaram direitos na vida social. Então, isso está dentro da tradição de justiça social. Existem pessoas que o Senhor chama, põe uma ênfase no coração delas. O problema é que, muitas vezes, essas pessoas que o Senhor chama, é igual aquilo que Paulo fala da metáfora do corpo, que uma parte é olho, e o outro é ouvido, o outro é boca. Então, o olho quer que todo mundo seja olho. Normalmente,
as pessoas projetam seus dons no outro. O problema é que quem tem um chamado de justiça social acha que toda a igreja tem que fazer só isso, ficar lá na frente de não sei de onde, com um cartaz, batendo, quebrando tudo. E ninguém evangeliza, ninguém ora, ninguém ensina, ninguém faz mais nada, porque o ensino é relativo, a oração é relativa, a evangelização é relativa, porque o coração da missão é a justiça social. É um corpo que é um olho imenso, que não quer ter ouvido, não quer ter mão, só quer que todo mundo seja olho. Isso não é só os irmãos da justiça social que fazem isso, não. Os irmãos da oração acham, sim, tem que orar. Tudo é orar. Mas, irmão, vamos distribuir uma cesta básica para orar. Porque ele tem um chamado de intercessão, de oração, e ele resume o corpo de Cristo ao chamado de oração. Tudo é oração. Tudo é oração. Aí o outro tem um dom, uma ênfase no ensino. Aí tudo tem que ser ensino. Estudo bíblico, mas, irmão, eu estou com depressão. Estuda a Bíblia que você vai ficar. Mas, irmão, eu estou com uma crise de ansiedade. Estudar a Bíblia. Vocês conhecem que tem grupos que é assim. Estudar a Bíblia. A Bíblia só estuda a Bíblia. A Bíblia... Não, mas eu queria fazer terapia. Não, a suficiência das Escrituras. Tudo é ensino. Aí você chega numa igreja assim, você senta no banco, é uma imensa sala de aula, porque é um olhão que não permite que tenha ouvido nem abraço, não tem mão. Aí a igreja não é relacional, não tem relacionamento. Aí você vai para uma igreja que tem pouco ensino, mas o pessoal abraça, acolhe, lhe recebe, bota num grupo pequeno. Você vai para uma igreja que é uma imensa sala de aula, em que é despejado só conceito na sua cabeça, não tem relacionamento. Ela não desenvolve a dimensão relacional do corpo, as mãos. Só desenvolve boca, só ensino, só ensino. Você vê como a divisão faz mal para o corpo de Cristo. A gente se aliena dos outros dons espirituais, das outras ênfases que poderiam fazer tão bem para a nossa igreja. A nossa igreja local poderia ser muito mais saudável se ela abraçasse todas as dimensões. Justiça social e... São 6, né? Eu já fui na 5ª agora, né? Deixa eu lembrar. Carismático, contemplativo, santidade, sacramental, justiça social, evangelical. Uma espiritualidade centrada nas Escrituras, centrada na palavra. E aí, nesse livro, ele vai pegar, cada tradição, ele vai ter um paradigma bíblico, um paradigma histórico e um paradigma contemporâneo. Por exemplo, no paradigma bíblico, ele vai colocar o apóstolo Paulo, por incrível que pareça, na tradição carismática. Porque é o que mais escreve sobre os dons, Coríntios 12, 13, 14. Ele vai colocar dentro da tradição evangelical o paradigma histórico Santo Agostinho, como pai, né? Uma vez Vinícius da editora Fiel, Voltemos ao Evangelho, acho que foi ele que falou isso, não me falha a memória. Ele disse assim, malandro era Santo Agostinho, que ficou sendo amado por católicos e protestantes. Ele se tornou amado pelos dois grupos, né? Todo mundo respeita ele. Então ele é o cara evangelical, né? O cara que tem uma ênfase na primazia da graça, na primazia da glória de Deus, da eleição de Deus, e aí todo mundo gosta dele, né? Então ele vai dividindo essas 6 tradições e o livro é extraordinário. Mas eu não vou me deter muito nele. No Brasil, a gente teve alguns movimentos de unidade. Nos anos 90, o reverendo Caio Fábio era pastor da Igreja Presbiteriana. Era um pastor presbiteriano no Rio, na Catedral do Rio e a Igreja Presbiteriana de Manaus. Ele moveu um forte movimento de unidade em 1994, chamado Associação Evangélica Brasileira. Isso nunca aconteceu, nem antes nem depois da história da igreja, até hoje. Ele conseguiu reunir na primeira igreja presbiteriana de Brasília, do Adailson Delval, os evangélicos de todas as denominações. Estavam ali os presbiterianos da IPB, os presbiterianos da Independente, Congregacional Evangélica, Congregacional Aliança, Batista CBB, Batista CBN, todas as principais denominações históricas, os metodistas estavam ali, mas também estava. Pasmem vocês. Mas não era tudo que era isso hoje, né, minha gente? Mas vocês se assustar. Estavam ali, Sara Nossa Terra, Renascer em Cristo. Todas as denominações mesmo estavam ali reunidas em Brasília para sentar e estudar sobre unidade. Isso nunca aconteceu antes. Ele tinha uma capacidade de diálogo, de passar por todas as tradições e conversar com todo mundo e costurar isso. Só que foi um movimento construído em torno de uma personalidade. Quando essa personalidade caiu,
o movimento ruiu. Porque não era construído em torno de um corpo, né? Era construído em torno de uma pessoa. E aí, quem conhece a história recente da igreja brasileira sabe como tudo aconteceu, como tudo se desenrolou e como tudo chegou até hoje. A gente teve outras tentativas, como o mosaico. Vocês ouviram falar no mosaico? O mosaico foi eu não sei se o mosaico ainda existe. Existe. O mosaico foi uma tentativa de construir, de costurar essa unidade, né? O mosaico é uma ideia de pedras diferentes formando uma peça de arte, né? Essa diversidade que forma essa unidade. E aí Pijama estava à frente do movimento. Você tem um livro chamado Igreja Sinfônica. Gente, tem muita coisa, por isso que eu guardo meus prints de ouro, né, que é para eu jogar na internet. Tem muita coisa que se perde. E é pouco tempo, não é muito longe não, de 10 anos para trás se perde. Tem um livro chamado Igreja Sinfônica, editado por Pedro Dutti, que o livro tem, na contracapa, um endosso do Paulo Borges Júnior e ninguém mais, ninguém menos que Augusto Nicodemos. Os dois endossando a proposta de unidade do livro Igreja Sinfônica. E o artigo do Pedro Dutti é totalmente fundado nisso aqui. É totalmente fundado. Você lê o capítulo dele, ele cita rios de água viva, ele cita as 6 tradições, ele constrói totalmente em cima disso aqui. Mas veio a polarização política. Todo mundo brigou, todo mundo se separou e ninguém fala mais de unidade. Então a igreja brasileira ela vem tentando, eu venho orando sobre essas coisas, estudando, acompanhando. Eu estava dizendo a quantidade de igrejas novas no podcast que a gente gravou agora à tarde. É muito grande de gente que surgiu que eu nem conhecia, eu não conhecia. Eu vim conhecer com a rede social. Eu não sabia o que era Igreja One. Eu não sabia o que era Dunamis, como começou. Depois eu fui vendo que essas coisas começam em 2008, 2010. É tudo, em termos de história, é tudo muito recente os movimentos. Tudo muito recente. E esses movimentos, Poêmia, Por Amor, não sei o quê, é uma multidão de pessoas. Vocês não têm ideia, vocês vivem na bolha de vocês. Dentro da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, da Igreja Metodista, da Igreja Episcopal, e não sabe o universo que existe de gente. Só que essas pessoas estão começando a conhecer outras tradições e a palavra. Vocês viram aqui o Leandro Vieira na abertura. Leandro Vieira é de uma dessas igrejas, Família dos que Creem. Era de uma igreja carismática radical, que hoje está numa teologia mais reformada. Mas ele era desse movimento, de andar com os meninos e tal. Nos meus prints de ouros eu tenho uma foto de Leandro Vieira, o Cantarino e Vitor Azevedo, todo mundo junto assim, abraçado, que eu guardo. Eu guardo isso tudo. Dan Duque ministrando a unção assim, Leandro. Eu guardo os prints. Então tudo isso é muito novo. E a gente não sabe o que vai ser nos próximos 10 anos, o que é que o Senhor está construindo. Eu sei que o Senhor está trazendo um equilíbrio. Igrejas com ênfase contemporâneas, de parede preta, de tal. Por exemplo, a Ponte, no Recife, né, uma igreja com essa ênfase mais contemporânea. Mas a gente já vê o que a Ponte está fazendo. A Ponte, como a Rio, faz séries baseadas no calendário litúrgico. Séries do Advento, séries da Quaresma. Gente, isso é uma novidade. Assim, é a tradição sacramental entrando no meio de igrejas de cultura mais contemporânea, que antigamente não tinha muito interesse nessa coisa da tradição da igreja. E a gente está vendo carismáticos começando a se interessar pela tradição evangelical, pela tradição reformada, por querer estudar mais teologia, se aprofundar na palavra, que é o que eu descrevi agora a vocês. E da mesma forma, a gente está começando a ver, o documentário O Poder de Deus demonstra isso. Uma fome e sede dentro das igrejas tradicionais por experiência de Deus, por experiência pessoal com Deus, pela experiência, em termos gerais, experiência pentecostal, no sentido mais amplo, de ter o seu Pentecoste pessoal, de ter sua experiência de enchimento do Espírito Santo pessoal, e não ser apenas um crente de palavras, nominal, mas de provar e ver que o Senhor é bom. Né? Saber em quem tem crido, não em que tem crido. Né? Jesus não é uma doutrina para você, Jesus é uma pessoa para você.
você tem uma experiência pessoal com Jesus. E, gente, a nossa unidade, ela se dá em 3 dimensões. A primeira dimensão é a do Espírito, é a nossa comunhão no Espírito. A segunda dimensão é a verdade. A terceira dimensão é a santidade. Eu vou começar pela verdade. Não dá para ter unidade abrindo mão da verdade. É relativismo. Mas não dá para considerar todas as verdades como importantes. Aquilo que eu falei lá no início a vocês. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 e 2. Preste atenção no que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 1 e 2. Ele diz assim: irmãos, eu venho vos lembrar o Evangelho, pelo meio do qual vocês creram, e vocês são salvos, se é que vocês permanecem nele, no Evangelho. Aí ele explica o que é o Evangelho. O Evangelho é isto. Aí ele diz que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao 3º dia. E ele usa a expressão antes de tudo. Antes de falar de dons, antes de falar da ceia, antes de falar se pode levar alguém para a justiça, antes de falar de escatologia, antes de falar de todas as coisas importantes que ele tinha que falar. Antes de tudo, o Evangelho. E o Evangelho é o centro, o lugar, o único lugar possível onde a gente pode ter unidade. Sem o Evangelho, negociando o Evangelho, não dá para ter unidade. O Evangelho é o coração da unidade cristã. Como dizia o falecido Dom Robson Cavalcante. Quando a gente inclui para um lugar. E não existe inclusão no relativismo. Porque no relativismo não há lugar para colocar para dentro. Não há lugar para incluir. E o lugar para onde a gente inclui o diferente é Cristo. E como Maurício falou hoje, né, são muros. O Guilherme falou os muros da cidade, Maurício falou, Jesus é o lugar para onde a gente entra, para onde a gente é colocado dentro. Então não dá para negociar a verdade. É a unidade nessa verdade. Essa verdade ela está nos credos ecumênicos. Os credos ecumênicos são os credos universais, aquele ecumênico quer dizer do mundo inteiro, né? No sentido mais comum, do mundo inteiro. Aquelas primeiras afirmações de fé sobre a divindade de Jesus, sobre quem Jesus é, seu nascimento virginal, sua morte expiatória, sua ressurreição corporal, sua divindade plena, sua divindade ontológica. Não é Jesus é divino no sentido genérico, não. Porque alguém pode dizer, Jesus é divino. Jesus é Deus, o ser dele é Deus. Hoje de manhã a gente estava cantando Colossenses, a beleza de Cristo, e eu chorando ali. Ele é Deus, né? Ele é Deus. É para esse lugar em que a gente vai. Se a gente transforma o importante no essencial, a gente não vai ter unidade, a gente vai dividir. A gente vai começar a chamar um homem como Greg Kinnear, que é igualitarista, que acha que as mulheres devem ter um ministério ordenado. Se a gente transformar a questão do ministério feminino como essencial, a gente vai dizer que ele não é irmão e vai demonizar ele. Só que tu tem coragem de dizer que Craig Kinnear não é crente? Eu não tenho não, velho. Eu não sei se você tem, eu não tenho não, de dizer que o cara não é crente, não. É claro que minha posição é complementarista. Eu estou com o Tim Keller nessa. Um complementarismo menos radical, né? Mas eu não estou doido de dizer que o Greg Kinnear não é cristão, ou Richard Foster, que é igualitarista, ou Gordon Fee, que é igualitarista. Vocês não sabem o mundo de evangélicos crente, que as editoras daqui do Brasil não dizem que os caras são igualitaristas. Parece que ser crente de verdade tem que ser aquele que é complementarista. Se não é o meu irmão em Cristo. Se a gente for transformar, não gosto de minimalismo, aí vai transformar o batismo por imersão, o credo batismo, em absoluto da fé. Eu não estou doido de dizer que o professor Augusto Nicodemo não é crente porque ele batiza criança, minha gente. Vocês têm coragem de dizer que Hernando Dias Lopes não é crente porque Hernando Dias Lopes batiza criança? Eu não tenho coragem, não. Mas tem doido que acha que isso é o critério que define quem está dentro e quem está fora.
de Cristo. Eu não estou doido de fazer isso, não. Então, a gente vai pegando aquilo que é importante, mas não é essencial, e vai transformando em essencial, e assim a gente fica se matando um ou outro desde séculos e séculos. Mas a ênfase é a comunhão na verdade. Existe uma verdade absoluta, é quem Cristo é. E essa verdade absoluta não pode ser relativizada. O segundo, né, primeiro comunhão na verdade, eu vou aqui para a santidade, eu vou para a ordem inversa. Santidade, que é a ética. 2 Timóteo 2,19, diz que aquele que diz que é do Senhor deve andar como ele andou. O Senhor conhece os que são seus, então aparte-se da iniquidade. Não adianta ter só a doutrina correta. Tem que ter comportamento. Tem que ter ética. Porque, gente, se você pegar o Edir Macedo, está transmitindo, né? Do ponto de vista dos credos históricos, ele não está fora, não. Mas do ponto de vista da ética, ele está fora. Viu? Porque vocês não pegaram essa época que tinha um vídeo que ele contando dinheiro na lancha e ensinando o povo a... Vocês não pegaram isso, que vocês são muito novos. Mas eu peguei isso me chocou e ficou. Né? Uma vez alguém me desafiou assim, botou o nome de um pastor bem terrível. E falou assim, você não é o cara da convergência? E essa pessoa aqui? Eu disse, irmão, essa pessoa não dá. Porque Jesus disse que aquele que diz que é dele deve também andar como ele andou. E aí tem um limite. Aquelas pessoas que usam discurso agressivo, que não anda como Jesus, que vive, explora o pobre, rouba as pessoas, negocia, né, os dons espirituais, feiticeiros espirituais, idólatras e todo tipo de práticas terríveis que ferem uma vida santa, eu não posso andar junto. É do Senhor. Não sei, o Senhor vai disciplinar e tal, mas para a comunhão, para a unidade, não dá. Existe um marco ético aí. Tanto o Senhor Jesus diz isso, como o apóstolo Paulo. Porque tem gente que diz assim, não, eu quero Jesus, não quero saber de Paulo, não. Jesus, o critério de Jesus é pior do que o de Paulo. É pior. Jesus arranca o olho, arranca a mão, joga fora, se quiser entrar no reino. E Jesus diz, se teu irmão pecar, vai até ele, fala, se não, leva outro. Se não, considera-o como não irmão. Está escrito em Mateus 18, considera-o como não irmão. Que falta de misericórdia, mas Jesus disse isso. Quer ser mais misericordioso que Jesus, que morreu na cruz pelo cabo? Aí é nessa falsa misericórdia, minha gente, que a gente vê o povo acobertando abusador na igreja, abusadores se perpetuando ali por causa de uma falsa misericórdia que não obedece o que Jesus disse em Coríntios, lançai fora o iníquo, tirai da comunhão. E aí a gente fica perpetuando essa situação dentro da igreja, porque não vê que a unidade também passa pela ética, pela santidade. E, por último, e para terminar, o Espírito, a comunhão do Espírito. E essa é muito forte. Porque alguém pode estar errado quanto a uma doutrina não essencial, mas importante, mas ela está correta quanto ao coração. Ela é ligada a mim no Espírito. Nós não vamos ser um, nós já somos um. A realidade do corpo místico de Cristo não é uma coisa que vai ser. Quer você queira ou não, nós estamos unidos. Você não gosta de mim, mas se você é de Jesus, você está comigo no corpo. A gente é um só, não tem como correr. Isso é a união mística, não só de Cristo comigo, mas de nós uns com os outros. Somos o corpo de Cristo. O Leland Heiken, no livro Santos no Mundo, sobre os puritanos, página 32, tem que dar a referência direitinho, né? Página 32, porque isso aqui é tão incrível, só eu descubro essas coisas, imagino, nos livros, e principalmente livro de tradição reformada. Eu vejo coisa que ninguém vê. Eu digo assim, eu digo brincando, com que frequência você vê citação de santos católicos em literatura reformada? O tempo todo. Eu vejo. Eu vi nas 9 marcas de uma igreja saudável, do Mark Dever, citação de Joana d'Arc e João Crisóstomo. O tempo todo. Aí tem essa citação lá. Apesar
de todo o anticatolicismo dos puritanos, veja o que diz, apesar de todo o seu anticatolicismo, os puritanos não negavam, em geral, que haviam católicos que eram verdadeiros cristãos. Aí o povo quer ser mais puritano do que os puritanos. Leland Hyken, Santos no Mundo, editora Fiel, página 32. Apesar de todo o seu anticatolicismo, os puritanos não negavam que, em geral, que muitos católicos são verdadeiros ou tenham sido verdadeiros cristãos. No comentário de John Bunyan, o Peregrino, de Warren Wiersbe, ele diz lá na notinha que os puritanos, por causa da perseguição católica, tinham um ressentimento muito grande com o catolicismo, porque muitos deles morreram em perseguição. Mas eles não deixavam de reconhecer que, embora o sistema católico fosse o anticristo, o papado, e o sistema fosse o anticristo, eles não negavam que existia muita gente de Deus em Babilônia. Porque o que é que eles estão considerando aqui? É a comunhão no espírito, mais do que a comunhão na estrutura. A estrutura é condenável, mas os santos de Deus estão dentro daquela estrutura. Então eu trago mais um exemplo para dizer a vocês. Eu não tenho coragem, depois de tudo que eu li de Teresa d'Ávila, de Santa Teresa d'Ávila, de dizer que Santa Teresa d'Ávila não conhecia Jesus. Depois que eu li Moradas, Castelo Interior, O Caminho da Perfeição, e eu vou trazer mais perto para vocês. Depois que eu li A Volta do Filho Pródigo, de Henry Nouwen, eu não acredito que aquele homem não conhecia Jesus. Se você está pronto para dizer isso somente por sentimento anticatólico, eu não estou. Eu não estou. O homem transpira a vida de Deus. E essa é uma dimensão da união mística do corpo de Cristo, porque João diz em sua carta, 1 João, todo aquele que é nascido de Deus ama o que dele é gerado. Eu não sei se acontece com vocês, a gente bate o olho, se conhece, e a gente já sente um amor. A gente sabe que é da família, há um testemunho do Espírito, que é da família. Não é, Samuel? Que é da família, que a gente se pertence, que a gente está na mesma casa. Isso antes da gente entender ou não se o outro pensa ou não igual a gente nas coisas que não são. É antes de qualquer de outro sentar e falar sobre o que ele acredita, o que não acredita, a gente já tem esse testemunho. E uma outra coisa que o livro lá do Leland diz, na página 32, é que se um homem vive em santidade e anda humildemente diante de Deus, eu vou amá-lo como meu irmão em Cristo, não obstante a conformidade dele com a igreja estabelecida, porque os puritanos não se davam bem com a igreja da Inglaterra por causa da alta liturgia e tal, aquela coisa toda. Mas eu não quero ter comunhão com um dissidente que está do meu lado, que é orgulhoso, contencioso, profano. Só porque está do meu lado, só porque é reformado igual a mim, mas não anda como Jesus, é orgulhoso, contencioso, briguento. Ele diz, eu não quero ter comunhão. Eu prefiro ter comunhão com um santo que está do outro lado do que com o ímpio que está aqui do meu lado. Só porque ele está aqui comigo no meu grupo contra o outro, então ele é. Você vê como é complexo essas coisas? Então o Pedro Dutti, no livro Igreja Sinfônica, e eu trouxe errado, eu ia mostrar para vocês o livro, mas aí na rapidez eu tirei da estante e coloquei Teologia Sinfônica dentro da bolsa. E era o livro Igreja Sinfônica. Ambos os livros têm a ideia de que as diferentes perspectivas teológicas em coisas importantes, não essenciais, elas se completam. Elas se harmonizam. Esses dois livros são publicados pela editora Vida Nova. Eles ainda está aí disponível para vender. Então, o Pedro Dutti, essas três coisas que eu disse a vocês, enquanto eu estava construindo, eu lembrei que ele falou isso no livro. Ele divide isso como ortodoxia, que é a unidade na verdade, ortopraxia, que é a unidade na ética, na santidade, e ortopatia, que é a unidade na devoção, no espírito.
Então ele diz, tem que ter um coração correto, devoção, tem que ter uma prática correta, santidade, e tem que ter uma doutrina correta, ortodoxia. Aí ele fala desses 3 aspectos. Amém? Vamos orar sobre essas coisas agora? Queria que você aquietasse seu coração e começasse a pensar de que maneira objetiva e clara, deixe o Espírito Santo, não força uma introspecção mórbida, não. Que o Espírito Santo traga à sua mente de que forma você entristeceu ele, ferindo o corpo de Cristo, ferindo o seu irmão em Cristo. Você rompeu relacionamentos, você agrediu alguém, você silenciou os seus dons espirituais por causa de uma rejeição. E de ser bênção na tua comunidade, de ser essa parte no todo, de ser essa pequena parte nessa diversidade contida na unidade de Cristo. Senhor, nos perdoa, Senhor, porque dizemos Senhor e não fazemos a Tua vontade. Porque a Tua vontade é que sejamos um. E nós somos uma geração das redes sociais. E quantas vezes nós usamos as redes sociais para ferir o corpo, Senhor, para ferir os nossos irmãos, por questões doutrinárias, por questões políticas, orgulho. Senhor, nos perdoa. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo de tantas vezes, Senhor, que eu poderia ter dito a verdade em amor, mas eu escolhi dizer a verdade sem amor. Eu me arrependo quando a Tua palavra diz que a gente deve dar com mansidão a razão da nossa fé, e eu não expliquei os meus porquês de maneira mansa, como a Tua palavra instrui. Me perdoa, Senhor, por ser tão fundamentalista das coisas onde Tu nem fala tão claramente, e daquelas coisas que Tu falou tão claramente, eu não sou fundamentalista, me perdoa, porque eu deveria ser um fundamentalista da outra face que está escrito. Eu deveria ser um fundamentalista da segunda milha, como está escrito. Eu deveria ser um fundamentalista de Coríntios 13, como está escrito. Eu deveria ser um fundamentalista do Sermão da Montanha, em Mateus 5, 6, 7. Mas essas partes, Senhor, que são os Teus mandamentos tão claros, eu não sou beligerante, eu não me importo, mas escatologia eu estou lá batendo em todo mundo, soteriologia eu estou lá batendo em todo mundo com um zelo que fere todas as pessoas, que despreza os diferentes. Lava-nos, Espírito Santo, agora. Derrama sobre nós o frescor do refrigério da Tua presença. Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós recebemos o Teu amor e o Teu perdão agora. Nenhuma condenação sobre nós, nenhum peso em nome de Jesus. Mas uma mudança de mente para a partir de agora agir de uma maneira diferente. Para que a gente marque o nosso tempo, Deus. Quem sabe, Senhor? A gente canta tanto, faz de novo. Que o Senhor não pode fazer uma coisa nova na igreja brasileira. Que marque a nossa geração. Que sejamos um sinal visível de unidade nesse tempo, Deus. Quem sabe, Deus, o Senhor não pode fazer através de nós. Eu peço, Deus, que o Senhor restaure as feridas que foram feitas no nosso coração. Nesse tempo de tanta guerra, de tanta briga, de tanta dissensão. Reconcilia o Teu corpo. Junta as pedras do mosaico. Junta os afluentes no único rio. Ó Deus, junta os instrumentos na grande sinfonia. Ó Deus, faz de nós, Senhor, um.
que sejamos um como a Trindade é uma só, em suas diferenças, em suas distinções, 3 pessoas, Pai, Filho, Espírito Santo, um único Deus. Que assim seja nós, seja o teu povo, em nossa diversidade, um só corpo em Jesus. Amém.